Hum, 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 hum. Hum. Pessoal, vamos começar então? Vamos terminar já, aproveitar terminar. Faltou a última protozoose hoje de manhã. Vamos aproveitar aqui, vamos falar sobre a malária. A malária é uma doença bastante interessante, né? Que ela já perdura ao longo dos séculos, principalmente no continente africano. Nós temos uma doença aqui conhecida como malária. Vou colocar aqui, ó, maleita ou paludismo. Então, ela é caracterizada pela cor amarela, coloração amarela que a pessoa infectada ela vai apresentar. Então, o principal transmissor da doença, então esse aqui é o nome, né, da doença. Agora, o nome do principal transmissor do plasmódio, protozoário aqui, ele chama-se plasmódio, tá? Transmissor aqui, ó, é a fêmea, mosquito que a gente chama de mosquito prego. Então aqui nós temos o mosquito, lembrando que na aula passada a gente já comentou com vocês, quando a gente fala de mosquito, é a mesma coisa que pernilongo, né? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? A diferença é que o mosquito, ele tem hábito noturno, né? E apresenta as antenas longas. Já o pernilongo tem antena curta e tem hábito diurno. E a fêmea aqui, ó, ela é conhecida como Anopheles. Vou colocar ela aqui entre Anopheles, assim, ó. Anopheles darling. Tá? Darling mesmo, no inglês aí vem a nomenclatura de querida, né? Então, Anopheles darling. Prego, então, porque ela assume aquela posição meio inclinadinha para picar, tá? Anopheles darling é o nome do mosquito que transmite o protozoário apicomplexo do gênero Transmite. O protozoário apicomplexo do gênero, que a gente vai chamar aqui um outro gênero agora. Nós temos nesses apicomplexos, nós temos o gênero do Toxoplasma, que a gente viu de manhã, Toxoplasma gondii, que é a doença do rato suicida, e nós vamos ter aqui um outro protozoário, que é o Plasmodium. Nossa, Zé, que legal, então você tem um Plasmodium também, sim. Desses plasmódios aqui, nós vamos ter o malária, a gente vai ter o falciparum, tá? A gente vai ter vários plasmódios. Agora, uma pergunta que o pessoal sempre faz, por que que a fêmea que transmite a doença, aliás, as parasitoses que são transmitidas por artrópodes, por insetos, tá? Principalmente essas por mosquito, a maioria delas, elas são transmitidas pelas fêmeas, não são transmitidas pelos machos. Não sei se você já teve a curiosidade de saber, por exemplo, a dengue, o Aedes aegypti, também é transmitido pelo mosquito fêmea, tá? Não é pelo mosquito macho. Então, aqui tem uma resposta para isso. Eu vou colocar aqui, ó, os mosquitos machos, eles são herbívoros. Portanto, eles só se alimentam, tá? Basicamente aqui são herbívoros, eles alimentam só de vegetais. Agora, enquanto que as fêmeas,
Elas são vampiras, digamos assim, são hematófagas, tá? São hematófagas. Hematófagas. Aí. Hematófagas, ou seja, elas se alimentam de sangue, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Um detalhe aqui. Escrevi errado aqui, né? Hematófagas, né? Ou seja, se alimentam de sangue. Agora, tem uma razão dela se alimentar de sangue, tá? Para favorecer o amadurecimento dos seus ovos. Para favorecer o amadurecimento dos seus ovos. Então, tem uma razão. Ela não alimenta-se de sangue à toa. Aqui, depois de vírgula, né? Tem que usar ênclise e não próclise, né? Eu usei aqui. Então, alimentam-se, isso, de sangue. Então, olha só. Então, para favorecer o amadurecimento dos ovos, tá? Ela utiliza, então, o sangue humano. Ou sangue de animal mamífero. Tem outro detalhe também. Você tem aqui uma doença que ela dura já mais de 5.000 anos, como eu disse lá, né? Essa doença ela foi importada da África, aquela região lá do Egito, tá? É uma doença que ela vem desde a época dos faraós, tá? Então, Zé, essa doença ela é complicada? Um pouquinho complicada, né? E o tratamento dessa doença, aí sim, né? Nós vamos ter aqui um tratamento efetivo que é realizado para tratar essa doença, daqui a pouco a gente vai ver como é que é o ciclo da doença, o sintoma. Eu já vou adiantando para vocês, ó, o tratamento químico dessa doença, ele é feito com cloroquina. Então, a famosa cloroquina aí, ó. Cloroquina é um anti-inflamatório, antiparasitário, tá? Cloroquina, ela é utilizada, a recomendação dela, para malária, não para Covid, não tem nada a ver com Covid, tá? Então, a cloroquina, ela funciona como um anti-inflamatório potente, tá? Cloroquina, que nesse caso, funciona como um anti-inflamatório potente para reduzir a proliferação dos protozoários dentro das hemácias. E aqui um outro detalhe interessante também que nós vamos ter, ó. Na verdade, esse protozoário, quando ele rompe a hemácia, ele libera uma proteína, e essa proteína, tá, ela provoca a febre, né? A febre intermitente da malária. Então, ó, quando vou colocar assim, ó, quando o protozoário rompe a hemácia, ele libera uma proteína essa proteína ela é conhecida como hemozoína. Como ela é conhecida como hemozoína, ela que é responsável, tá? Proteína conhecida como hemozoína, responsável
pelos acessos febris da malária. Então vamos dar uma olhadinha, Zé, como é que é o ciclo dessa doença, né? Como é que acontece aí quando o mosquito fêmea, ele pica o homem, ele transmite o protozoário ao homem, né? Como é que acontece os estágios da doença? Eu vou colocar aqui para vocês, vou dar um print aqui, ver se eu consigo colocar o desenho bonitinho aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui um print do desenho do protozoário para a gente ver como é que é a disposição dele. Você notar que ele é um protozoário, como eu disse hoje de manhã, um protozoário apicomplexo. E por ele ser um protozoário apicomplexo, quais são as suas características, né? Por exemplo, eles não têm organoide locomotor. A gente vai ver aqui que esse protozoário ele é desprovido de organoide locomotor. Muito legal. Você vai ver ele agora. Ele é um protozoário extremamente adaptado para ele circular no sangue. Então, inclusive no nosso sangue, no sangue humano. Vou colocar aí na tela de vocês aí, vamos ver se ele vai ficar legal aí, ó. Vou colocar a primeira figura para a gente falar sobre ela. Vou já colocar aqui o print das figuras. Depois eu vou passar para vocês. Mas se você quiser passar para o caderno aí, ó, a forma do protozoário, tá? Conhecido como plasmódio. Vou passar para vocês. Se você quiser depois anotar no caderno, na sequência da matéria de vocês, pode. Se vocês quiserem xerocar, tirar uma cópia, colar no caderno também pode, aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar aqui o segundo print para a gente discutir aqui sobre o ciclo, como é que a gente vai ter o ciclo dessa doença no corpo. No caso aqui, principalmente, né, no nosso corpo, que somos hospedeiros dessa doença aqui, ó. Deixa eu colocar o print aqui, deixa eu só tirar um printezinho aqui, a gente coloca um print. Primeiro aqui, ó, evolução da doença no homem. Aqui. Evolução da doença no homem. Deixa eu colocar uma cópia aqui. O documento de vocês. Isso. E o desenvolvimento da doença, por fim, no mosquito. Mosquito. Aqui, ó. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para a gente ver, então, como é que funciona os ciclos pertinentes aí à doença que nós conhecemos como malária. Então, você presta atenção aqui na projeção, que é bem legal. Olha só. Primeiro aqui, quando a gente está falando da projeção, que nós estamos olhando para o ciclo da doença e para a doença como um todo, nós vamos ver aqui alguns detalhes interessantes. Então, primeiro, olhando para o protozoário. Então, o protozoário aqui, ó, você está vendo que, ao contrário do protozoário que a gente viu agora há pouco, na aula de manhã, o ciliado, por exemplo, tinha aqueles cílios em volta do corpo, que favorecia a locomoção. Esse protozoário aqui, o plasmódio, ele não tem nenhuma estrutura para favorecer a sua locomoção, o seu deslocamento, tá? É um protozoário que ele é caracterizado, assim como o toxoplasma, todos eles são parasitas, não se esqueçam disso. Todos eles estão relacionados aqui a parasitoses. Nossa, Zé, então todos, sem exceção. Agora veja o que acontece aqui, ó, quando o mosquito ele pica o homem.
Você está vendo aqui, ó, esse mosquito aqui, a princípio, ele já está contaminado. Está vendo aí? Então, olha só. Quando ele pica o homem, deixa eu ampliar aqui para você enxergar bem legal aí, ó, o seu monitor. Quando o mosquito, ele pica o homem, ele vai inocular no homem aqui, ó, essas estruturas assexuadas, que você está vendo em azulzinho aqui, ó, essas estruturas aqui a gente chama de esporozoítos. Nossa, Zé, são os esporozoítos? Sim, são os esporozoítos. Esporozoítos é sinônimo de esporo. Então, são estruturas assexuadas, de reprodução assexuada. Então, o próprio mosquito, ele está inoculando no homem, mosquito fêmea, a gente chama de mosquito que adquire a posição inclinada para picar o homem, ele está inoculando no homem os esporozoítos. Ah, então, Zé, inoculou os esporozoítos. Sim, inoculou. Agora, esses esporozoítos aqui, ó, são esporos inoculados. Ah, eles são parecidos com os fungos, que também liberam esporos? Sim. Os vegetais também liberam esporos? Sim. Esporos sempre é representado por uma estrutura assexuada. E nesse caso aqui específico, ele é uma forma de propagação, tá, dos protozoários. Ah, Zé, então deixa eu entender aqui, ó. Esses esporozoítos, ó, caiu então no sangue, né? Sim, caiu no sangue. O que vai acontecer? Ó, do sangue, eles são direcionados através do sangue para o fígado. Ah, então eles vão para o fígado? Sim, vão para o fígado. E aqui no fígado, eles ficam cerca de 16 dias se reproduzindo nas células do fígado. Aí, Zé, como é que a gente chama de células do fígado? Células do fígado a gente chama de hepatócitos. Então, a primeira fase da malária, ela acontece fora da hemácia, fora dos glóbulos vermelhos. Então, ela acontece nas células do fígado e ela demora cerca de 16 dias, tá? E ela vai acontecer, então, nessas células hepáticas, que a gente chama de células hepáticas ou hepatócitos. Então, 16 dias, eles vão se reproduzindo aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, ao longo desses 16 dias, esses esporozoítos aqui, eles sofrem um tipo de reprodução assexuada e produzem aqui, ó, essas células filhas que a gente chama de merozoítos. Esse tipo de reprodução em que você tem assexuada esporozoítos formando merozoítos, nós chamamos essa reprodução aqui de esquizogonia, ou também conhecida como simplesmente esporulação. Tanto faz. Está tudo anotado aqui embaixo já, tá? Já anotei aqui para vocês. Então, você pode chamar esquizogonia ou esporulação. Verdade é que os esporozoítos que estavam no fígado foram convertidos em merozoítos. Aí, à medida que eles vão sendo convertidos em merozoítos, aqui, ó, ele vai promover aqui o rompimento de algumas células do fígado que estão contaminadas e vão liberar agora essas estruturas conhecidas como merozoítos no sangue novamente, no plasma sanguíneo. Aí, quando ela libera novamente no sangue, agora dessa forma, na forma de merozoíto, esses merozoítos aqui, ó, eles começam a invadir as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Ah, então, Zé, começa a invadir as hemácias. Sim, começa a invadir as hemácias. E à medida que ele vai invadindo as hemácias, ele vai se reproduzindo aqui dentro das hemácias, ó. Tá vendo? Ah, então ele está reproduzindo dentro das hemácias. E esse aqui que é o problema da malária, ó. Ele vai reproduzindo, reproduzindo. Cada vez mais,
a hemácia ou glóbulo vermelho humano, ela vai ficando aqui, ó, repleta de merozoíto. Nossa, Zé, então cada vez mais ela vai ficando cheia de merozoíto? Vai. Então aqui encheu de merozoíto. A cada 2 ou 3 dias, dependendo do ciclo da doença, tá? Você vai ter aqui, ó, a ruptura da hemácia. Ah, então essa hemácia aqui ela vai estourar. O seu glóbulo vermelho que está contaminado, tá? Por esse protozoário na forma de merozoíto, ele vai se romper. E ao se romper, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai liberar aqui, ó, esmerozoítos no plasma sanguíneo. Só que quando ele estoura a hemácia, e esse rompimento da hemácia, ele demora cerca de 72 ou 48 ou 72 horas, depende do tipo de plasmódio que está provocando a malária. Quando ele rompe a hemácia aqui, ó, esses merozoítos, eles vão para o plasma sanguíneo. Como eles estão aqui no plasma sanguíneo, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, eles estão no plasma sanguíneo, olha só, sai com ele a proteína que eu escrevi agora há pouco para vocês aqui em cima. Sai a proteína hemozoína. Acredita-se que essa proteína, conhecida como hemozoína, seja ela responsável pelos ataques de febre desencadeantes da malária, tá? Então, a proteína liberada com a ruptura das hemácias é que provoca a febre. Outra coisa, Renato. Ô, Renato. Outra coisa interessante aqui, ó, você vai ter aqui também, além da ruptura. Quando você tem, então, a febre, além da febre, aliás, com a ruptura das hemácias, você começa a ter um decréscimo, uma diminuição de hemácias no sangue. Quando você tem uma diminuição de hemácias no sangue, você entra num quadro clínico que a gente chama de anemia, tá? Ah, Zé, diminuiu, então vai diminuir os glóbulos vermelhos no sangue, vai. Então, isso desencadeia anemia. Então, por isso que a pessoa anêmica, ou a pessoa que tem anemia, ela fica naquela condição amarela, meio amarelada. Dá aquele amarelão. Oh, olha o que é aqui, ó, que o Márcio aqui está pedindo aqui, ó. Pedindo CNH, parece. Olha aí. Pega minha carteira e manda uma foto para ele. Ó, então aí você vai ter aí, ó, você vai ter a ruptura, destruição de hemácias. Aí a pessoa, então, ela vai ter, tá? Esse problema. Qual que é o problema da pessoa? Anemia, fica amarela. Então, o amarelão é uma característica de pessoas que estão sofrendo ou que estão sofrendo por febres, tá? Relacionada à malária. Essa malária aqui no Brasil é muito comum na região da norte do país, principalmente a região que pega a Amazônia, né? Então, a malária é uma doença que não tem vacina efetiva, foi até desenvolvida uma vacina em 2015, mas foi até desistir da vacina, que não tinha eficácia, tá? Eficácia muito baixa. Combate, aliás, qualquer doença provocada por protozoário é muito difícil essa questão de vacinação. Vacinação funciona bem para vírus e para bactéria, agora para protozoário não é legal. Então aqui, ó, aqui, Zé, deixa eu dar uma olhada então. Aí você teve essa liberação de hemozoína que provoca a febre, ruptura da hemácia que provoca anemia. E aqui você teve, então, a liberação de merozoítos. O que vai acontecer com esses merozoítos aqui, ó? Esses merozoítos, eles sofrem aqui, ó, dois caminhos diferentes. Eles podem penetrar novas hemácias, começar todo o ciclo novamente, tá? Ou eles podem aqui, ó, sofrer o que nós chamamos de sucessivas esquizogonias e formar essas células aqui, ó, esse tipo celular, que a gente chama de gametócitos. Ah, Zé. Então, ou ele vai penetrar novas hemácias sadias, ou ele vai formar os gametócitos. Exatamente. Vai formar os gametócitos. Então, ao formar aqui os gametócitos, o que vai acontecer com eles? Bom, esses gametócitos aqui já são células que vão participar da outra etapa do ciclo.
que é a etapa que nós chamamos de sexuada. Até aqui, dentro do homem, todos os processos de reprodução aqui que aconteceram foi reprodução assexuada. Por quê? Você teve reprodução por esquizogonia, por esporulação, tá? A partir daqui, então tudo foi assexuado. Quando o homem ele é hospedeiro da reprodução assexuada, tá? O que vai acontecer? Se ele é hospedeiro da reprodução assexuada, nós vamos ter aqui um detalhe interessante. Se ele é hospedeiro da reprodução assexuada, o homem é hospedeiro intermediário. A reprodução sexuada, ela ocorre aonde? A reprodução sexuada, ela ocorre dentro do mosquito. Se ela ocorre dentro do mosquito, o que vai acontecer aqui, ó? Ela ocorre dentro do mosquito, Zé? Sim, ela ocorre dentro do mosquito. Por quê? O mosquito aqui, ó, imagina que esse mosquito não tinha doença. Mosquito virgem, que não tinha nada. Ele pica o homem doente e inocula esses gametócitos aqui, ó. Que, na verdade, aqui, ó, ele vai formar aqui 2 tipos de gameta no sangue humano, derivado dos merozoítos. Ele vai formar aqui o gameta masculino, e esse gameta masculino aqui, ó, é conhecido como microgameta, e esse gameta feminino aqui, que é o macrogameta. Quando a fêmea pica o homem para alimentar-se do sangue, aí ela vai picar o homem doente, ela vai receber, tá, essa forma aqui gamética, e ao receber essa forma gamética, ela vai se infestar com esse protozoário. Aí esse protozoário, ó, ele vai para dentro dela. Aí dentro dela aqui, ó, o que vai acontecer dentro dela? Aí você vai ter aqui o gameta masculino e o gameta feminino, aqui dentro da fêmea. Agora a fêmea está infestada. Aí esses 2 gametas se fundem dentro do mosquito. Então, dentro do mosquito ocorre a fase sexuada da doença. Então, fase sexuada, o mosquito é hospedeiro final, ou hospedeiro definitivo. Dentro do homem acontece a fase assexuada. Então, o homem, ele é o hospedeiro o quê? Intermediário da doença. Então, houve aqui, ó, a fecundação, houve a formação, então, do zigoto. Esse zigoto aqui, ele vai passar por um processo de encistamento. Para onde que ele vai, Zé? Ele vai para a parede estomacal do mosquito, tá? E aqui na parede estomacal do mosquito, ó, ele vai liberar aqui, ó, esses oocistos. E dentro desses oocistos aqui, ocorre a ruptura deles, quando eles estão maduros na parede estomacal, e eles começam a produzir os esporozoítos. Aí, depois que esses esporozoítos estão maduros, essa fase que acontece aqui no mosquito, ela demora cerca de 8 a 35 dias, para você ter uma noção, tá? Enquanto que essa fase aqui, ó, fora da hemácia, ela demora no fígado 16 dias. Dentro da hemácia, até 3 dias do ciclo. Aí esse mosquito aqui agora, com o esporozoíto, quando ele vai picar o homem, ele vai inocular no homem, novamente, agora no homem sadio, os esporozoítos. Então, um detalhe interessante, é o mosquito que contamina o homem, tá? E depois, o homem contaminado acaba contaminando mosquitos que não estavam contaminados. Então, quando esse pernilongo ele vai picar o indivíduo à noite, ele recebe o sangue contaminado e passa a ser portador também, como agente transmissor da malária. Aqui você tem as fases, tá? Do desenvolvimento do mosquito, e aqui você tem principalmente o mosquito aqui, que é o mosquito Anopheles, que é o mais comum para a malária. Embora, em alguns casos, ela pode estar relacionada com esse mosquito aqui, que é o pernilongo que tem na nossa região aqui, ó, que é o Culex fatigus. Só que esse pernilongo aqui, ele é mais comum para a transmissão da elefantíase, que é uma verminose, que tem um verme nematelminto, conhecido como Euchereria bancroft. A gente vai estudar esse verme, tá?
no caderno, no próximo caderno de vocês, que a gente inicia semana que vem. A gente vai estudar essa verminose. Então, aqui você tem as fases de desenvolvimento, aqui eu tenho a fase larval, até ele formar, então, aqui, ó, um inseto, né? Aqui eu tenho a fase larval do Anopheles e aqui eu tenho a fase larval do Culex, até eu atingir a fase aí, tá? Do inseto que vai chegar e vai picar o homem. Aqui, ó, eu já coloquei para vocês, de uma forma resumida, algumas características desses protozoários, que vai desde aquela característica inicial que nós falamos, que ela está condicionada aí, no caso aí do protozoário, ela está condicionada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, plasmódio, colocar em itálico, que ela está condicionada a que esses protozoários apicomplexos ou protozoários esporozoários, todos eles são parasitas. Ah, se eles são parasitas, então tem um detalhe aqui, né? Você não tem nenhuma espécie aqui, tanto do plasmódio quanto do toxoplasma, você não tem nenhuma espécie aqui de vida livre, né, Zé? Todos eles provocam doença, todos eles. Então, basicamente, o que eu acabei de falar para vocês, está escrito aqui, ó, só para facilitar aí, para vocês entenderem do que se trata. Agora, a única coisa que está faltando a gente mencionar, só concluir. Vou colocar em itálico aqui, ó. Então, você vai, dependendo da espécie, você vai ter febres com intervalos aqui diferentes, tá? Você tem a febre que a gente chama de febre intermitente. Então, essa febre, ela depende da ruptura da hemácia e da liberação daquela proteína que a gente chama de hemozoína. E aqui, ó, deixa eu colocar aqui, corrente, também passando aqui, circulatório. Então, aqui você vai ter o processo dos esporozoítos nas células do fígado, do jeitinho que eu falei para vocês, tá? Através da esquizogonia, provocando aqui a produção de merozoítos. Esses começam a penetrar nas hemácias, eles vão se reproduzir, tá aqui, ó. Eles vão liberar o que nós chamamos de pigmento malárico, que é hemozoína, que é responsável pelos ataques de febre. Então, depois de sucessivas esquizogonias, você vai ter no ciclo aqui os famosos gametócitos. Então, tá aí, tá? E aí você vai ter aqui, ó, esses gametócitos são absorvidos na forma de gametas pelos mosquitos, e dentro do mosquito vai formar aqui novos esporozoítos que vão chegar até o homem. Então, para finalizar aqui essa questão aqui, ó, quais são os principais protozoários que desencadeiam, tá, essa doença? Eu coloquei aqui 3, e tem o do meio aqui, ó, é o principal e o mais letal, porque todos eles são do gênero Plasmodium, tá? Você está vendo aí, gênero Plasmodium. Eu tenho Plasmodium vivax, eu tenho Plasmodium falciparum, eu tenho Plasmodium malariae. O mais letal é esse aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, Zé, é por isso que eu tenho a febre terçã aqui, ó, febre terçã maligna? Exatamente, por isso que você tem a febre terçã maligna. Esse aqui é o mais perigoso. A diferença dos gêneros que eu tenho aqui, das espécies, aliás, é o período e o tipo de febre. Esse aqui é mais tranquilo, ó. A febre é benigna, esse aqui é mais fácil de controlar. Esse aqui também não é tão problemático, agora esse, se deixar, mata, tá? Febre, o plasmódio falciparum. Outra coisa também, detalhe interessante com relação à malária, é o controle biológico. E outro, não tem malária, não tem essa, não tem assim, você pega uma vez e você fica imunizado, não, tá? Você pode ter malária, todas as vezes que o mosquito te picar, você pode desenvolver a malária. Então, aqui você tem o controle biológico. Vou colocar aqui, biológico. Então, no caso aqui do controle biológico, o que vai acontecer? Um caso muito simples. Aqui, o pessoal recomenda criar um peixe, tá
tá, o peixe conhecido aqui, ó, criação de peixes. A gente chama aqui de guaru. Na verdade, é o peixe do gênero Gambúzia. Isso, Gambúzia. Qual que é a importância desses peixes aqui, ó? Esses peixes aqui, ó, criação de peixes guaru, que comem a larva do pernilongo, tá? Que comem a larva do mosquito, diminuindo a incidência da doença. Assim, a doença tranquila, tá? Vocês não vão ter problemas com ela. Eu já vou passar para vocês aí Vou passar para vocês já esse documento aí, ó. Para não esquecer depois. Deixa eu colocar aqui já. Malária. Malária. Eu vou anexar no WhatsApp aí, ó. Aí, já está aí o nosso ilustre documento. Beleza, pessoal? A gente termina essa parte de protozoários. Segunda-feira a gente começa a parte de espongiários ou poríferos. Coloca para mim aí, presente, os alunos que estão presentes, coloca para mim aí presente. Então, beleza. Valeu, até semana que vem. Semana que vem estamos de volta, tá? Tchau, tchau. Tchau, Sofia. Tchau, pessoal. Tchau, Zé. Falou, até mais. Falou, Zé. Falou, meu cara.